Pronto, então é nós, oficialmente aqui, boa noite. Hoje o nosso grupinho está minho. Deixo logo aqui o recado, vocês, suas tratantes. Eu vou participar, vocês vão ver o que é que aguarda. Deixa quieto que meu castigo, vou deixar vocês, vou aceitar todo mundo na sala. E vou dizer, então, galera, vou mandar ler um livro de 500 páginas. E vou dizer, então, galera, não vai ter encontro não, tô cansada. Mas, enfim, vamos lá. Carão dado. Obrigada, a gente está aqui, minhas guerreirinhas. Hoje a gente vai conversar sobre Madame Bovary, do Flaubert, o nosso primeiro homem. Acredito que terão outros, não vou nem dizer o último, não. Tenho em mente algumas leituras que eu acho que podem ser interessantes. A gente está intercalando, né, uma obra teórica com uma obra de ficção, e eu acho que isso é bom porque teoricamente dá uma aliviada, né, no rojão, o tipo de leitura. E eu escolhi o livro do Flaubert, Madame Bovary, porque de fato é um dos meus livros favoritos. É um livro que eu já li incontáveis vezes, ele mexe demais comigo. Inclusive, estou com essa edição linda aqui da Antofágica, que eu recomendo muito. Ganhei de presente essa daqui de uma amiga muito querida, da Liz. Beijo, Liz. Então, e aí as pessoas podem perguntar, né? Mas, pô, um escritor do século XIX, né, para gente discutir num grupo que fala sobre feminismo. Ó, a Bequinha chegando, sabia que ela não ia me abandonar? Qual seria, então, né, Beca, bem-vinda. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Tá tudo bem, eu já dei meu carão, tá gravado o carão que eu dei, tá aqui já registrado. Mas seja bem-vinda, a gente está começando agora. Que bom, que bom. Tu Beijo, gente. conseguiu ler? Não consegui ler, mas já tinha lido, né? Um livro Tá. bastante tempo. Eu comecei a ler, eu tinha escrito tanta coisa. Eu li aquele texto inicial, né? Aqueles textos que dão uma análise. Hoje eu vou ser mais ouvinte. Como eu não reli, eu vou seguir a leitura. Muito bem, então vamos lá, então. Então, estava comentando aqui, né? Por que Flaubert, por que um escritor do século XIX para o nosso grupo, né? Que é um grupo que está se debruçando muito sobre leituras feministas e tudo mais. O livro do Flaubert, primeira vez que eu li, ele me causou um incômodo muito novo, né? Eu já tinha lido um livro que tinha me incomodado muito, escrito por um homem, que eu sempre recomendo, e é um livro que talvez até eu vá trazer para a gente ler juntas aqui, que na verdade, é uma peça de teatro do Ibsen, né, que chama Casa de Bonecas. E é um livro que fala sobre uma família burguesa, tradicional, né, e tudo mais. Né? E o desenrolar da trama daquela peça tinha me causado um incômodo muito forte, mas que eu não tinha conseguido nomear. Eu li pela primeira vez essa peça do Ibsen durante a minha adolescência. Alguns anos depois, no começo da minha vida adulta, eu me encontrei com o Flaubert, né, e com Madame Bovary. E ali começou a dar forma para o meu incômodo, de fato. Né? O que aqueles homens estavam tentando retratar e que, apesar de ser, de falar né, cenários, de personagens que remetem a um tempo tão distante, por que eles ecoavam com tanta força? A escrita do Flaubert é uma escrita muito peculiar, porque ela é uma escrita poética. Né? Ele apesar de ser considerado um escritor realista, o Flaubert trabalha muito com a construção de imagens. Então, essa construção de imagens faz com que a gente mergulhe muito fundo na realidade dos personagens. Né? A gente é um narrador onisciente, então a gente mergulha em cada um com muita força, com muita intensidade, fazendo com que as sensações elas se tornem de fato muito fortes, né? É um livro de muita sensibilidade, de despertar de sensibilidade nesse sentido mesmo, né? Da coisa, da pele, do corpo. O corpo reage à leitura. E uma das reações que eu tive, que foi muito forte a primeira vez que eu li, e que continua acontecendo, embora agora eu consiga nomear, é uma sensação de sufocamento, né? Assim, de clausura, né, de tá lutando por fôlego, lutando por ar. Né?
E isso foi muito forte, né? Me pegou de muito jeito. E à medida que eu fui relendo e conversando também, e assistindo algumas aulas sobre, eu fui conseguindo formar uma imagem mais clara sobre a importância desse livro, pelo menos ao meu ver. Tá? No livro da Zanello, que é um outro também que eu acho que cabe a gente conversar sobre futuramente, toda vida eu confundo, o Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, ela vai usar o livro da Madame Bovary como um exemplo, quando ela vai falar sobre dispositivo amoroso, acho que é dispositivo amoroso, poderia ser o materno também, mas acho que ela vai falar sobre dispositivo amoroso, de como a literatura do século XIX, ela é uma literatura de uma pedagogia de forma a trancafiar essas mulheres, de punir essas mulheres que de alguma forma rompem um padrão. Eu ouso discordar da Zanello nesse sentido, talvez por ter lido tanto Madame Bovary, eu me permita essa discordância. Né? Eu não acho que o Flaubert ele tem essa pretensão de fazer uma crítica ao comportamento peculiar da Madame Bovary. A crítica que o Flaubert faz é a sociedade que constrói Madame Bovary. Né? Não é um caráter punitivo, é um caráter expositivo. Né? O Flaubert, ele vai ter, não à toa ele demorou tantos anos para escrever esse livro, né? Tem aquela velha história de que ele passou 12 anos trancado dentro de uma casa, mas não foram 12 anos com Madame Bovary, não, foram 6, 7 anos com Madame Bovary, o que é muita coisa ainda, né? Que ele queria achar a palavra certa, né? A palavra perfeita para os textos dele. Mas não à toa ele passou tanto tempo, né? Lapidando cada palavra, lapidando cada personagem, lapidando cada cenário. De fato, o efeito que essa lapidação, no que resultou, é muito intenso e é muito forte. E é muito nítido, né, assim, depois que você mergulha na obra do Flaubert, na Madame Bovary, que existe, sim, um viés crítico muito forte à burguesia da época, né, ao consumismo que começava, então, a se impor como uma característica da elite, né, a capacidade de consumir bens fúteis, tá, já industrializados, tá, e a hipocrisia da sociedade com relação às ideologias de gênero, né, as construções dos papéis de gênero. Então, nesse caso, eu vou discordar da Zanello, porque eu acredito que ele não faz uma punição, diferente dos outros autores seus contemporâneos. Né? Nessa época que Flaubert escreve, era muito comum encontrar na literatura personagens femininas que representavam, de fato, essa imagem da mulher idealizada. Né? Então, eram as damas ou muito venturosas, né? Ou grandes mães, mulheres santas, né? Mulheres que se realizavam através do matrimônio e da maternidade. A meta para essas mulheres era, então, ou a santidade e o claustro, né? Ou a virgindade eterna, né? Ou a maternidade e a felicidade conjugal. Madame Bovary vai para o extremo oposto. Né? E, diga-se de passagem, ela é a personagem principal dessa obra. Mesmo Jane Austen, que era tão crítica, né, e tão maravilhosa na construção de seus personagens, acabava também, questões de época, centrando muito as suas histórias em torno das relações amorosas. Tá? Então, assim, a mocinha que passava por determinado momento de rixa, de problema, de confusão, etc. e tal, mas terminava lá com o seu mocinho, né, e viveram felizes para sempre. Então, o Flaubert ele chega com uma proposta que é quase uma afronta. Na verdade, não é quase uma afronta, é uma afronta. Quando ele traz como heroína uma mulher que quer viver, uma mulher que não encontra satisfação em lugar nenhum, né? Uma mulher que sente falta da intensidade e que tem cada vez mais consciência dessa falta e que tenta de todas as formas viver, sentir alguma coisa a mais do que lhe era permitido através do consumo desenfreado, que vai vir como um paliativo para essa insatisfação crônica, e através do adultério.
Emma Bovary trai seu marido, Charles Bovary, que é um chatíssimo, diga-se de passagem, personagem chatíssimo, né? Vai trair Charles Bovary, não uma, mas 2 vezes. Ela vai ter 2 relações longas extraconjugais. Né? Então, o livro causou um verdadeiro problema para a vida do Flaubert. Flaubert foi a julgamento, inclusive, né? Todo mundo conhece essa história, né? De que ele é julgado por essa personagem, as pessoas querem que ele diga de quem é essa mulher que ele está retratando, e aí ele solta a célebre frase, né? Madame Bovary c'est moi, né? Madame Bovary sou eu, né? E ele não está mentindo de todo, porque de fato tem alguns elementos em Madame Bovary que claramente, né, ele despeja, como dificilmente os autores conseguem se isentar disso. Por exemplo, o pai de Flaubert é médico, um médico burguês, uma cidade pequena. Né? E a história, de fato, em que o Flaubert se inspira era uma história verídica, uma história que ele viu em um jornal. Ele tinha ficado recluso porque ele queria escrever uma grande obra, ele escreveu lá um romance tal, que ele achava que ia ser o Odd Borogodó, e ninguém gostou, e aí disse, não, faz como o pessoal está fazendo, pega uma notícia aí do jornal e escreve em cima. E assim ele fez, ele achou uma notícia, só que a notícia era o quê? Era sobre uma mulher adúltera numa cidade pequena da França, que acabou cometendo suicídio. Então, ele pega essa inspiração dessa história verídica, dessa história real, e ele escreve em cima a história, então, de Emma Bovary, com toda a dramaticidade possível, e eu acho que ele foi muito bem nesse sentido, ele conseguiu explorar a angústia de Emma Bovary de uma maneira genial. Não é à toa que esse livro, de fato, é tido como um clássico, porque o que ele consegue fazer na construção desses personagens é uma coisa incrível, inclusive para um homem, porque a sensibilidade com que ele lê, né, os movimentos de Emma Bovary, que ele entende essas restrições, e ele não só cuida, mas ele justifica, e ele dá o final que ele dá, porque Emma Bovary não pode ter um outro final. Não existe rendição para Emma Bovary. Emma Bovary é o cordeiro da imolação. Emma Bovary é o sacrifício que precisa ser feito para que o sino da consciência toque. Oi, Camila. Amiga? Sem querer, eu nem tinha visto. Ah, tá. Então, eu acho que Madame Bovary é importante para a nossa conversa, que a gente vem construindo, porque ele vai exemplificar muitas coisas. A mais importante, que eu acho, de fato, é a construção dos papéis de gênero. Tá? Emma Bovary é a resultante de uma época onde as mulheres eram tidas, ao mesmo tempo em que havia uma grande modernização na sociedade, com o desenvolvimento da indústria, né, o alicerçamento lá, né, a estruturação da burguesia como uma classe emergente, né, se fala sobre a desconstrução das igrejas, né, principalmente da Igreja Católica, onde há um ímpeto maior, um desafio maior sobre essas hierarquias, né? Ao mesmo tempo em que a sociedade vive esse movimento, ela vive também um movimento de muita castração das mulheres. Dentro de obviamente, como a gente viu, quando a gente estudou a Silvia Federici, né, quando a gente conversou também sobre a Gerda Lerner, num movimento que beira a hipocrisia e que nos faz lembrar do discurso da Sojourner Truth, né, assim, e não sou eu uma mulher, porque a mesma realidade que sustenta mulheres pobres, mulheres miseráveis, mulheres que têm que trabalhar nas fábricas e ganhar quase nada, né? Mulheres que têm que trabalhar cuidando dos filhos dos outros, como as amas de leite, né? A ama de leite, inclusive, de Madame Bovary. E as mulheres burguesas que não poderiam sair de casa sem estar acompanhadas pelo marido. Tá? Então, existe aí uma divisão entre as mulheres que valem e as mulheres que não valem. E as duas pagam pato. Tá? As duas pagam pato. Da mulher burguesa é esperada a maternidade, é esperado o bom comportamento enquanto esposa, tanto é que ele faz um movimento que é muito engraçado, quando ele vai falar da mulher do farmacêutico, que esse seu nome agora, Rumar, sei lá, sei não. Que ela era uma mulher que era mãe. Ela não era mulher, era mãe.
e que não se podia olhar para ela e ver ali uma mulher, porque ela não era mulher, ela era mãe. E ela era perfeita naquele sentido, porque ela atendia a todas as necessidades do marido, ela atendia a todas as necessidades das crianças, e ela era tapada. Não tinha vontade. Né? Ela vivia para aquilo. E parecia muito feliz, muito resplandecente e tudo mais. Mas não era vista pelos homens como uma mulher. Emma Bovary engravida. Mas como boa burguesa, ela não cuida a princípio da sua filha. Ela entrega a filha para uma ama de leite. Isso é uma outra coisa muito interessante. Porque a maternidade não era... a maternidade era essencial para essas mulheres, mas não a maternagem. Maternar uma criança não era sinal de status. Então, ela entrega a filha para uma ama de leite, que é criada em condições que só Deus sabe como, né? Não interessava muito. Ela não queria aquela criança. Isso também é muito nítido. Há uma negação consciente dessa maternidade, o que é outra coisa que quebra, assim, todas as prerrogativas da época. Uma mulher que não quer ser mãe. Né? E aí, como ela já está grávida e ela, tem que se agarrar em alguma coisa, então ela começa a pensar, não, mas pelo menos eu vou ter um filho homem. E eu vou ter e essa parte é maravilhosa, eu queria até compartilhar com vocês, porque é fantástico. É uma das citações mais tocantes para mim, sabe? Eu acho terrível, porque eu estou lendo uma edição que eu li pela primeira vez agora, e eu não consigo encontrar as minhas coisas, porque a minha outra edição é toda marcada. Qual é o livro? Mostra aí a tua edição. É da Antofágica. Ah, tá. É da É linda. Antofágica, mas já... Não, a edição é maravilhosa, mas a minha edição tá toda riscada, toda cheia de observações. Aí eu quis inovar. Eu comprei da Penguin. Foi? A minha outra é da Martin Claret. E aí eu gosto bastante. Mulher, por que eu não tô achando a minha coisa? Eu vou já pegar meu outro livro. Vou já pegar. Que ela diz... É de lascar, hein? Achei. Ela diz assim, é na segunda parte. Na minha edição, na página 137. Ela desejava um menino. Ele seria forte e moreno. Ela o chamaria de George. E a ideia de ter um filho homem era como a esperança de revanche por todas as impotências passadas. Um homem, ao menos, é livre. Pode percorrer as paixões e os países, transpor obstáculos, tomar gosto pelas alegrias mais longínquas. Mas uma mulher é impedida continuamente. Ao mesmo tempo inerte e flexível, tem contra si as fraquezas da carne com as dependências da lei. Sua vontade, como o véu do chapéu preso por um cordão, palpita com todos os ventos. Há sempre algum desejo que impulsiona e alguma conveniência que restringe. É muito genial essa leitura. Oi, Simone. Eu estava aqui pensando, porque você falou sobre o que era reservado, né, para as mulheres. E aí ela passeia por isso, né? Porque ela começa achando que ela idealizava, né, uma vida de felicidade, se ela tivesse, por exemplo, lá naquele círculo, né, de pessoas da burguesia. Então, ela passeia por essa idealização que tentaram vender como lugar de felicidade, né? E aí depois ela diz, não, não é isso que é felicidade, não. E aí ela vai pelo caminho oposto, né? Então ela passou por todos, pelo que era o ideal, que disseram para ela, que ela seria feliz daquele jeito, né? Pelo que foi possível, e aí ela, será que eu sou feliz aqui? Depois ela, não sou feliz aqui. E aí ela vai fazer o que ela quer. Então eu achei muito interessante isso daí. E olha que eu não li essa passagem que você trouxe agora, mas é muito interessante.
uma das coisas que o Flaubert vai, e não à toa, ele começa falando da vida, não da Emma Bovary. A gente começa o livro ouvindo a vida do Charles Bovary. E aí a gente vê a infância, vê a ida para a faculdade, o começo da vida como médico, o primeiro casamento, etc, etc e tal. Depois Emma Bovary entra na história. Por quê? Não estou dizendo que é isso, né? Mas a minha leitura é que Charles Bovary, antes de casar com Emma Bovary, teve uma vida. Emma Bovary saiu da casa do pai para um convento. E do convento para a casa do pai. O que ela conhecia do mundo, das relações, dos sentimentos, das sensações, se resumia à casa do pai, ela, o pai e os empregados, e o convento, ela, as amigas e as freiras. O que ela tinha de brechinha para o mundo era através da literatura. E o que era a literatura da época para as mulheres? Cavaleiros errantes e princesas nas torres que batem o olhar e se apaixonam e é fulminante e a vida começa a partir daquele momento e nada mais importa e o êxtase e o fogo e a paixão, todas as sensações intensas pareciam que estavam ali. Isso foi o que ela teve acesso. Então, é claro. Não, quando. E agora eu jogo para vocês. E quem nunca? Porque quando eu li os contos de fada e assisti os filmes da Disney, eu achava que ia ser daquele jeito. Que o príncipe ia cantar, ia se apaixonar de mim por mim, pela minha beleza. E eu ia me fazer muito de difícil e inacessível e correr na ponta do meu pé, e ele viria, insistiria, e aí pronto, e aí eu cederia, e a gente seria muito feliz para sempre. E a minha vida iria começar naquele momento. Tem até uma música da Alanis Morissette, que eu sempre passo no grupo de estudos, quando a gente está falando de dispositivo amoroso, que chama Precious Illusions. Ilusões preciosas, preciosas ilusões, enfim, que vocês podem encontrar no YouTube, inclusive com legenda. Ela vai dizer exatamente, ela vai narrar essa construção. Tá? Então, Emma Bovary foi ensinada, né, e dentro de uma restrição absurda. Quando ela casa, ela espera sentir isso. Pronto, casei. Agora eu vou sentir tudo isso e a minha vida vai ser... Não é. Porque não é. Continua presa em casa com o marido. E ela diz, e os homens não deveriam iniciar a gente nesses sentimentos intensos? Esse panguão aqui do meu lado não sabe nem amarrar o cadastro. Só quer saber de comer, dormir e roncar. Vira pro lado e peida. Né? Assim, é isso, então, a minha vida? E ela não consegue acreditar naquilo. Ela diz, meu Deus, eu não estou acreditando. É isso. O que a vida me reserva é isso. E aí, por acidente do destino, um dia ela é convidada para um baile da aristocracia e ela vê aquelas pessoas no Instagram, ela vê o Instagram, né? Aquelas pessoas maravilhosas, ricas, nas Maldivas, tomando seus drinks, com corpos perfeitos, sorriso, casamento, nossa, muito feliz, eu e meu amor, nossos 5 filhos loiros, né? Então, assim, o nosso Golden, o nosso suco verde de manhã. Então, ela vê o Instagram e ela diz, pô, então é isso aqui. Ah, então aqui é a felicidade. Essa galera aqui é feliz, ó. Essa galera vive o que sente o que eu não tô sentindo. Então eu tenho que vir para cá. Se eu quiser sentir, se eu quiser viver, eu errei. A vida não é aqui nesse casamento fuleiragem, a vida é aqui. E é uma outra frustração, porque ela não tem como. Então, o que vai acontecendo com o Bovary é uma busca pelo sentir. Tanto é que a Emma Bovary ela não se apaixona por ninguém nesse livro.
Ela não se apaixona pelo Leon, ela não se apaixona pelo Rodolfo lá, né? Ela se apaixona pelos sentimentos. Ela se apaixona pelas sensações. Ela se apaixona por estar apaixonada. Como muitas mulheres. Ela se apaixona por ser escolhida. Ela se apaixona por ser cortejada, por ser vista. Mas ela não se apaixona por esses homens. Então, moral da história. Eu acho que o Flaubert, ele é estupidamente atual. Emma Bovary é uma mulher do século XXI. Uma mulher insatisfeita, que se vê limitada, que se vê sem conseguir romper com as barreiras sociais que lhe são impostas. E por isso ela morre. O próprio ato de compra, que vem como uma tentativa de fechar esse buraco, essa insatisfação, é um sentimento que eu vejo todo dia no consultório. Comprei 20 pares de sapato, porque eu estava triste. Agora eu tô com dívida no cartão de crédito. Tô me sentindo deprimida. Fui no McDonald's, comi 2 lanches, depois fui comprar roupa na Zara, e agora eu tô com o cartão de crédito lascado. Enchi o meu carrinho da Amazon. E agora eu tô com o cartão de crédito lascado. Isso é familiar? Então, Emma Bovary é uma mulher do século XXI. E vocês, gente? O que é que vocês têm para dizer? Fala, Camila. Só um comentário. Tu falou sobre isso de mulher do século XXI, e aí eu estava pensando, lendo e pensando justamente nisso, né? Gente, como é que os anos passam? Passa séculos, né? E não muda. E a história não muda, né? E a gente continua sendo vistas da mesma forma, né? Porque hoje a gente só vende outras ilusões, né? E eu fico, que absurdo. E aí começou falando da escrita do Flaubert, e aí eu não terminei essa releitura, mas eu, dessa vez, acho que eu li, eu era bem, bem mais nova, talvez eu nem entendesse, né? E eu fiquei pensando, gente, mas que construção de personagens fantástica, né? Porque ele vai... Claro que eu digo, esse pensamento que tu chegou de que começou com Charles por isso, não foi exatamente o que eu pensei, mas eu fiquei pensando de como ele vai construindo os detalhes e é tão rico, e a gente vai olhando e vai reconhecendo outras pessoas, né? Apesar de ter passado quantos anos, né? Foi o quê? Nem sei, 1800 e final 56. E a gente vai lendo e vai vendo a riqueza dos detalhes e como se repete, né, a história. Exatamente. E eu acho fantástico, porque ele deixa muito claro, né, como a esses homens é permitido tudo. Né, assim, é permitido tudo, é permitido. Charles Bovary dormia com a empregada. Aqui a Emma Bovary. Né. Não, eu deitava com ela de vez em quando, quando eu estava me sentindo muito sozinha depois da viuvez. E a empregada se mantém em casa com ele, né? Tipo assim, é tipo a mucama dele, né? Uma coisa assim, bem, bem forte, bem pejorativa, né? Ele explora aquela mulher. Né? A mão de obra e o serviço sexual daquela mulher. Né? E ela sai de lá escorraçada pela Emma Bovary. E ele, tipo, que pena, foda-se. Mas foda-se, é só uma mulher, né? É só qualquer coisa. Né? O Leon, depois que tem um caso com Madame Bovary, e, enfim, ele quer descartar, e ele já não aguenta mais a Emma Bovary, ele acaba casado, muito bem, obrigada, com uma mulher bem rica.
O Rodolfo, desde o começo, é um escroto, e ele deixa muito claro que ele é um escroto, tá? E ele não tá nem aí também, e a ele tudo é permitido. Ele pega todas as mulheres, ele pega a mulher que ele quiser, ele trata a mulher como se não fosse nada. Então, a esses homens, tudo é permitido. Explorar os prazeres da carne, né? Explorar a vida, os prazeres da vida, da bebida, das viagens, dos amigos, dos jogos de azar, de andar sozinho, né? Para as mulheres, nada disso é permitido. E aí nessa primeira parte, né, vem a relação do Charles com a mãe, e você, gente, né, quantos a gente não tem que são assim, né, que a mãe tá lá escolhendo e que cria, né, o filho para ter o melhor. Ai, não, porque essa não presta, porque essa não está à sua altura, e você fica, meu Deus do céu, não muda, o tempo passa e a gente não evolui nada, parece. Qual é a outra chance que essa mulher tem de ter algum outro poder? O único poder que essa mulher tem é através da maternidade. E ela vai exercer. O que ela puder sugar disso daí, ela vai sugar. Tanto é que quando o Emma Bovary entra na história e ela percebe que existe, de fato, uma disputa pelo afeto do filho dela, que antes não tinha, né? O primeiro casamento foi um casamento proforme, né? Mas quando ela percebe que tem realmente um risco de perder o afeto do Charlie, ela odeia a Emma. Ela não vai mais poder ficar ditando as coisas e tal, tendo algum poder, tendo alguma relevância. Para ela, a Emma é uma ameaça. E é mesmo. E é mesmo. Então, tem esse recorte, né? E ainda hoje isso é pertinente, né? O lugar que as mulheres têm para exercer algum tipo de poder ainda é através da maternidade. Eu não sei se a Andrea quer falar, mas só mais uma coisa, eu estava passando aqui, e aí eu no começo... Hoje eu sou só ouvinte, porque eu não reli, eu li faz tempo, também tenho uma percepção meio atrasada. Eu não me lembrava do começo, como era só a história do Charles, realmente eu não. E quando, mesmo assim, quando passa ao sítio, né, ao lugar da Emma, não se fala da Emma, fala do pai da Emma. Não é assim, não Da fala dela, propriedade. não existe. Até o casamento, onde eu reli o casamento, ela passa de um homem para outro, né, como uma pedra, né, passa o anel daquela brincadeira, passa o anel, né, passa a peça de um para outro, se despede, leva, e no dia seguinte o Charles diz: essa é a minha mulher. É uma transferência de propriedade. E ela até agora, até onde eu só li, né, os primeiros capítulos, reli, ela não apareceu ainda, não. É só os homens, só a história dos homens. Como foi fácil que ele cansa da primeira mulher e, convenientemente, a primeira mulher morre para ele poder ter uma mulher melhor, né? Que é como a história se repete. Mas eu estava pensando aqui, tem uma hora que ela vai no padre, que é quando ela percebe que está se apaixonando pelo Leão, e que ela vai no padre, e o padre em nenhum momento passa pela cabeça dele como, não, ela está casada, ela tem dinheiro, ela não pode estar em angústia. E aí ele sempre vai falando, aí ela vai tentando falar, e ele, não, mas aquela é pobre, então ela tem motivo para estar sofrendo. Tipo, gente, a mulher nem direito ao sofrimento não tem. Não. Você tem uma filha, você tem um marido, você tem. Né? Você mora bem, seu marido é médico, qual é o seu problema? Você não tem problema, então eu não vou nem escutar. Né? Ele pergunta pelo marido da Emma, né? Pergunta pelo Monsieur Bovary. Né? Ele não pergunta pela Emma mesmo. Aí ele chega a perguntar e a Emma diz: eu não estou bem. Aí ele, é porque tá calor, né? Tá quente hoje. Então, é uma completa omissão. Né? É muito angustiante esse diálogo com o padre, porque ela realmente tenta, ela diz, não, eu vou atrás de ajuda espiritual, porque não... Eu tenho que recorrer a algum lugar. Ela lembra da época da escola de freiras e tudo mais, então ela diz, eu vou procurar algum lugar. E ela não... E a outra porta fechada. E ela diz, esse homem nunca vai me entender. Ele nunca vai me entender. Ele não consegue nem me enxergar, ele não vai me entender. Então é isso. Então, os homens da narrativa,
Eles, de fato, tomam todo o espaço. A única mulher que aparece é Emma Bovary. As outras, aqui e ali, pincelam uma, mas como figurante da figurante da figurante. A única mulher da história é Emma Bovary. No meio de uma enxurrada de homens. E todos com poder, né? E todos que tomam decisões, e todos que impactam diretamente na vida dela. Na vida dela. Então, ela está sempre à mercê. Ela está sempre à mercê. A vida dela se torna um eterno eu tenho que agradar. Seja o meu marido, quando ela decide, não, eu vou me tornar aqui a esposa perfeita, a mãe perfeita, para se tornar desejável. Não é que ela faz um esforço supremo para aquilo ali. Ou eu vou me adaptar a esses amantes e vou ser exatamente o que eles querem que eu seja, para eu me sentir desejada e para ver se eu desejo também, o que não acontece. Acontece por um tempo, mas depois, como um pacote de batata frita, eu tô me metade enjoei, não quero mais, não satisfaz. Até o ponto em que ela o spoiler, né? Ela contrai de fato uma dívida homérica com um outro homem. Né? E quando ela vê que ela arruinou a família e que ela foi abandonada pelos seus amantes, que viraram as costas para ela quando ela precisava, de uma forma, inclusive, muito humilhante, ela diz, então eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não existo. E ela come arsênico. E ela tem uma morte horrorosa. Horrorosa, que é uma das partes do livro assim mais difíceis, porque ele não poupa. O Flaubert, ele não poupa a gente da morte da Emma Bovary. A gente morre com a Emma Bovary. Nossa, ele é demais, assim. Acho que à medida que ele vai construindo, você vai começando a sentir, né? Que ela vai começando a ficar angustiada e o livro está tão bem escrito que você vai acompanhando esse sentimento da Emma sofrendo, né? A gente entra numa espiral, né? Começa num ritmo, uma coisa mais lenta, e de repente a gente está dentro de um furacão, né? Que é o que se passa justamente com a Emma Bovary, onde tudo é muito intenso e ao mesmo tempo dura pouco. Né? Até que atinge um ápice que é incontornável, e que o único resultado possível é a morte. E é interessante que o livro não acaba com a morte da Emma Bovary. O livro acaba com o Charlie. Né? Então, a gente ainda tem mais algumas boas páginas sem Emma Bovary. Né? Que a gente vai conhecer o destino do Charles Bovary, que aí ele vai saber das traições, né? Ele vai morrer de tristeza. E aí tem uma última linha que diz que a filha dela foi trabalhar numa fábrica e pronto. E acabou. A história acabou. Né? Então, começa com Charles Bovary e termina com Charles Bovary. E supostamente era a história da Madame Bovary, né? Mas aí mostra como ela era insignificante no fim das contas, né? Como a história nunca é sobre as mulheres, né? É uma boa leitura. Eu me lembro da primeira leitura, só posso basear na primeira, que eu fiquei assim, nossa, como ela está cineando, porque na minha memória, ela vai cineando, e ninguém pede, porque me parecia na época que as pessoas que eu circundava, a maioria homens, né, assistiam de plateia, de camarote, sabe, a desgraça acontecendo, assim, não tinha muita inferência, e ela também, como é que ela vai, e ela continua, isso vai dar merda, né, vai dar, é evidente que não vai dar bom, e realmente é uma coisa sem saída, ela não tem outra saída. Não tem como ela se deslinhar da fatalidade que se tornou a vida dela, né? Não, dela e não digo dela personagem, ela na sua condição de mulher, né? Exato. Ninguém vê Emma Bovary.
Ninguém vê. O marido, que seria talvez a pessoa mais íntima, tanto é que no final do livro ele vai descobrir o que a mulher dele tinha feito. A mulher dele fez, desfez, refez, não sei o que, pintou, bordou, colou, fez trançado. E ela, para ele, ela era aquela mulherzinha, assim, ele não via. Não via a insatisfação dela, não via a infelicidade dela. Ela passa o livro todo dizendo isso. Ele presume que eu estou feliz, e é isso. Quem parece que ainda vê, pode dar a ilusão de que vê, é o segundo amante, o primeiro amante, na verdade, né? Assim, se a gente for. Ela se apaixona pelo Leon, mas não consuma nada, ela vai pro Rodolfo lá, né? E aí consuma, né? E depois ela consuma com o Leon. Transa com o Leon, tem um caso físico com ele também. Mas quando o Rodolfo conhece, eu tô falando de Randolph, mas acho que é Randolph, eu sei lá falar esses nomes difíceis aqui, desses franceses tudo, mas é o Rodolfo, vamos chamar carinhosamente de Rodolfo. Quando o Rodolfo conhece a Madame Bovary, ele bate o olho nela e ele diz: essa mulher é insatisfeita com o casamento. Essa mulher deve morrer de tédio. Então ela vai ser uma isca, ela vai ser uma presa fácil. Eu vou pegar essa mulher porque ela está entediada. Uma mulher como essa sente falta de paixão. Mas depois a gente entende que ele não fala isso porque ele viu Emma Bovary. Ele fala isso porque ele é um homem vivido. Então ele conhece os tipos, ele conhece a realidade das mulheres casadas, das burguesas casadas. Ele não vê Emma Bovary. Ele só é um homem vivido. Mas ele não vê a peculiaridade de Emma, a sede de Emma, a insatisfação, não a insatisfação essa aparente do tédio burguês, mas a insatisfação mais profunda. E ele, isso também, se ele visse, ele não tá nem aí, né? Porque tem essa. Né? Não só as pessoas não veem a Bovary, porque o que elas veem também, elas não estão nem aí. Então, Emma é uma pessoa sozinha. Nasceu sozinha, morreu sozinha. E é muito tocante a relação dela com a filha, né? Porque ela não aceita essa filha, ela detesta essa filha. Mas está muito claro que ela detesta essa filha porque é uma mulher. Como quem diz assim, puta merda, lá vai outra. Caralho, minha irmã. Outra. E dito e feito. A outra mulher vai ser explorada, e outra mulher que é explorada, e acaba levando aí, a gente não sabe o fim da vida da Bert, mas provavelmente um fim trágico também. Muito cedo ela vai trabalhar na indústria com fios de algodão. Então, a gente já sabe que não é uma vida feliz. Eu não lembro do meio do livro para lá, mas ela tá o tempo todo só, né? Ela não se aproxima de ninguém, né? Não tem nenhuma outra mulher com quem ela simpatize, que ela olhe com bons olhos, né? Ou que ela mesmo se interesse por olhar, né? É muito interessante isso. Até porque não tem como, né? Porque a realidade da época não permitia que ela saísse de casa. As pessoas estranhavam até quando ela estava com a janela aberta. Tem uma cena que é muito interessante, que ela tem um ímpeto de ver a bebê dela, né? Que tinha nascido há pouco tempo. E aí ela sai, e ainda não tinha se recuperado do parto, e ela começa a passar mal no meio do caminho. E aí aparece o Leon, que vê que ela está passando mal e dá o braço. E se oferece para acompanhá-la até a criança, né? E a partir daquele momento ela começa a ser mal falada em todo canto. Emma Bovary está provocando, a Madame Bovary está sendo indiscreta. A partir daquele momento todo mundo achava que ela tinha um caso com o Leon, e ela nem tinha tentado ainda para isso. O Leon se interessava por ela, né? Achava ela uma mulher atraente, a desejava e tudo mais, mas a Madame Bovary não tinha tentado ainda para isso. Ela estava se sentindo mal no meio da rua. Mas ela ousou sair sozinha e aceitou a companhia de um outro homem. Então, né? Então as relações entre as mulheres, burguesas principalmente, porque as operárias ainda interagiam entre si no que era possível, né?
Mas nem isso, porque o cansaço do corpo e os trabalhos domésticos, né, as mulheres eram impedidas de estar juntas. Além disso, tem o fato de que a narrativa é de um homem, né? Mesmo que tivesse, não estou falando de cada Ema, mas entre as mulheres contemporâneas a ela, né? Tivesse um círculo de amizade, a narrativa talvez seguisse sendo essa, de pouco contato entre mulheres, porque os homens ou ignoravam ou faziam questão de gerar a questão da intriga entre mulheres, da disputa entre mulheres, da concorrência entre mulheres. A Tem narrativa. isso. Tudo bem? É porque eu tiro a partir de outras leituras, por exemplo, quando eu lembro dos livros da Jane Austen, né, ou da Charlotte Brontë, as moças tinham uma amiga, né, assim, uma que normalmente era uma vizinha, ou a filha de um amigo da família, com que ela travava, tinha uma relação mais íntima, ou as irmãs. As irmãs. Ixi, Ah, as irmãs. mas não tinham grupos de amigas, não saíam para. Tinham os bailes, onde elas iam para encontrar maridos, né? Assim, mas elas não se reuniam, tinha um grupinho de moças conversando. A gente não vê isso nas narrativas, né? E quando uma delas casava, uma das maiores tristezas que elas viviam era porque agora o contato entre elas não ia mais poder ser possível, só por carta, visitas esporádicas, porque agora ela era uma senhora casada e a outra não. Então tem isso que você traz, de fato, é o ponto de vista de. Mas tem as restrições da época, né? Que a gente sabe que a sociedade ela nunca incentivou, né? Que mulheres estivessem juntas. Mulher junta é problema. Ou estão falando que não presta. Né? Oi, Simone. Era isso que eu ia falar, né? Mulheres reunidas é um problema para os homens, né? Então, eles faziam de tudo para não favorecer esse tipo de reunião entre elas. E aí eu vejo também que tem, né, essa questão da projeção delas, mas tem também assim, eu vou ficar do lado deles, porque pelo menos eu fico protegida aqui, né? Então, eu via, por exemplo, a mãe, né, a mãe do Charles, ela criticava muito a Nora, né? Tipo assim, vou criticar, porque, puxa vida, eu me esforcei tanto, eu sou tão maravilhosa, né? Eu tenho um homem que está do meu lado e tal, e aí nada está à altura daquele filho e tinha que ser tudo do jeito que ela queria, né? Então, eu acho que as mulheres, elas acabam fazendo muito isso também por, por necessidade de proteção mesmo, né? Por também ter algum lugar, porque esse lugar, ele é permitido a ela, né? Assim, é um lugar que os homens dão a elas. Então, se elas ocupam esse lugar de apontar o defeito das outras, de ridicularizar as outras, então é um lugar garantido. Né? E aí, um lugar fora disso é ruim. Então, não quero. Eu quero estar no lugar onde os homens me querem, porque ali é garantido para mim. Né? O bom vai levar para sobreviver. Eu me lembro que a Gerda fala alguma coisa assim, né? Lá nos finalmente do Criação do Patriarcado, ela fala algo como as diferentes formas de submissão dependendo da classe social. E entre as mulheres de elite, da elite, existe um subjugação, porque é a sombra do poder, como fosse assim, eu tenho um certo poder a partir do poder do homem, o poder econômico, o poder social, o poder, enfim. É uma forma de exercer, ter um certo status, exercer um certo poder por meio do casamento, né? Por meio do marido. Porque de outra forma ela não teria. Né? No caso de outras classes, aí ela exemplifica, né? Quando as mulheres são pobres é pela exaustão. Morre de trabalhar, não tem tempo para nada, parceiro. Não tem tempo para tomar cafezinho com as amigas, não. 16 horas no turno de fábrica, trabalhando na casa de alguém, tem folga uma vez por mês, um domingo à tarde. Tem tempo. E ainda tem que dar conta de casa, né? Então, assim, não tem tempo, não. É pela exaustão. A burguesia pelo isolamento, o proletariado pela exaustão. Funciona muito bem até hoje, inclusive.
Por exemplo, adoro contar essa história. Quando eu fui, meu primeiro casamento, foi ótimo, né? Porque eu passei por todas as experiências surreais possíveis, era um prenúncio, inclusive, do que viria a seguir, né? Eu fui para o tal do curso de noivos, né? E no curso de noivos, maravilhoso, foi uma experiência antropológica, assim, foi genial. Me disseram muito claramente, escrevendo na lousa, inclusive, que eu não deveria ter amigas solteiras. Porque poderia ser uma má influência. Isso foi em 2012. Né? Então, foi-me dito, antes de casar, dito, escrito no quadro, entregou um papel. Ele fez uma prova depois, viu? Para receber o certificado de poder casar na igreja. Aí a pergunta, no caso do marido, né, do homem, tinha também esse conselho que ele evitasse os amigos solteiros? Amiga, teoricamente era para o casal, mas assim, você via que ela falava olhando para você, entendeu? Assim, e aquela coisa, o homem pode trair? Não, não pode. Mas se quiser, pode, vai. O homem pode ter amigo solteiro? Não, não pode. Mas se quiser, pode, vai, porque pode tudo. O As regras não instinto, são né? válidas. Não, e é o instinto, né? No É homem, o o homem. instinto. É do homem. A mulher É não. inevitável, é inevitável. Né? Assim, o Charles Bovary, nenhum dos homens com que Emma Bovary se envolveu, eles eram virgens. Mas, assim, Emma Bovary precisou ser para casar. Né? Então, assim, tem um. Assim, o pai tem uma cena que é muito. Não sei se vocês prestaram atenção, porque o Flaubert ele tem essa coisa, ele é muito sutil nas coisas. Como ele trabalha com imagens, ele passa o que ele quer passar sem ser escancarado. Aquela coisa, entendeu? Entendeu? Não entendeu? Então, bora, da próxima você passa aqui e vai de novo. Né? Quando a bebê nasce, né, os pais eu acho que é quando a bebê nasce, nem sei. Sei que tem um momento em que os pais do Charles Bovary estão na casa. E eles passam tipo um mês lá, né? E tem uma hora que ele diz assim: a Madame Bovary, mãe, começou a entender que a presença do pai ali era um perigo para a felicidade do filho. Se vocês forem ver essa parte, vocês vão entender que o que ele está dizendo é assim: a Madame Bovary, mãe, começou a ficar com medo que o pai do Charles Bovary estuprasse a Emma. Porque ele flertava abertamente com a Emma. Né? Então ela diz, é melhor a gente ir embora antes que o pior aconteça. Tá dito. O que os homens podem, né? Que absurdo, eu não lembrava disso, que horror, que absurdo. É muito sutil, é muito sutil. Ela tá falando, aí ele fala, né? Monsieur Bovary era um homem que não respeitava nada. Exatamente. Monsieur Bovary era um homem que não respeitava nada. Eu estou no comecinho da revisão do livro, né? No casamento, o pai da Emma vai de braço dado com a Madame Bovary, a mãe, e o pai, né? O pai Bovary vai atrás com a mocinha que ele estava flertando e ela já estava constrangida, não sabia como se desvencilhar daquele senhor galanteador. Aí realmente o Flaubert descreve aparentemente se fazer julgamento de valor, né? Ele mostra a cena e você julga. Exatamente. Parece uma coisa assim. Ele não diz o que é certo e o que é errado, não. Aí é por cada um. E isso é ótimo, porque dá muita liberdade para a gente sentir coisas complexas, sem cair naquela coisa do certo, do errado, do bom e do mal, do vilão e da mocinha. Não tem isso em Madame Bovary. Todo mundo é ruim, começa daí, né? Todo mundo tem um lado escrotíssimo, todo mundo é ruim, e todo mundo tem a sua luz, a sua coisa, as suas dores, a sua humanidade está ali, a humanidade está ali. Né?
Tá a compaixão, tá a piedade, mas tá também a ganância, tá a luxúria, tá, enfim, a violência. Tá ali. E aí, de acordo com o leitor, né? Com a leitora, assim, né? Você vai absorvendo o que dá para absorver. Ele permite isso, né? Sim, você vai sentindo o que dá para você, vai até onde você pode ir. Por isso que é um livro que vale muito a pena você ler mais de uma vez, porque é uma outra experiência. Eu li, eu estou na primeira cena, gente. A cena do casamento tem uma coisa que é quase irônica que ele coloca, uma cena, que é no cortejo do casamento, o vestido da Amy é muito longo e se enrosca nas pernas dela, né? E aí ela para tentar se desenroscar o vestido das pernas e ele escreve assim: e o Charles, de mãos livres, assiste enquanto ela ou seja, ele não tem nada, ele coloca, né, a expressão de mãos livres, né, ele estava completamente, ele poderia ajudar a se desvencilhar desse desconforto de um vestido de noiva, e não, ele escolhe só assistir, só olhar, esperar. Na verdade, esperar ela resolver esse pequeno problema do Exatamente. vestido. Se tem uma coisa que mostra como o casamento é um lugar de conforto psíquico para os homens, é Madame Bovary. É a relação de Charles Bovary e Emma Bovary. Como o casamento para os homens é um lugar de repouso, de descanso. E, nossa, isso para mim assim, ficou tão evidente, porque ele fica o tempo todo falando, né, que o que o Charles buscava era a calmaria, era poder, pera, só alguém aqui para estar aqui do meu lado, coçando as minhas costas. E a Emma, né, coitada, achou que ia ter outra coisa, e aí vem a angústia dela perceber que, pera, não, a gente está querendo, assim, duas coisas diferentes, né? Mas o cara queria uma mulherzinha bonitinha, para ele socar fofo, pelo visto ele deve ser um grande soca fofo. Tá lá, tá comidinha na mesa, casinha arrumada, perfumada, né? É isso. Uma mulherzinha com os chinelos para botar ali, para... De verdade, esse é o desejo de todos. De todos os homens héteros, não? Basicamente. Assim, lógico que assim, não tenho assim, não, agora eu não vou casar agora, vou curtir aqui minha solteirice. Quando eu casar, eu quero casar com a mulher certa. E a mulher certa tem um perfil, esse perfil. Esse perfil. Exatamente. Tem a mulher para casar. A mulher para casar é uma mulher dessa. Só que ele caiu na besteira. Ele não conhecia Emma Bovary, né? Ele tirou Emma Bovary pela propriedade. Ele se apaixona pela propriedade do pai da Emma. Tá? Ele vê aquela vida pacata, aquela mocinha lá, que ele nem olha, ele só repara na Emma, ó, depois. Ele se apaixona pela propriedade, pelo estilo de vida do pai da Emma. Aí ele conhece a Amy e vê, não, tá aqui, essa aqui, eu vou casar com essa mocinha aqui. Não, e o velho, eu tava passando aqui as páginas, aí tinha assim, o velho, ai, não sei como é que pronuncia, né, o nome do pai, aí diz, não ficaria aborrecido se o livrassem da filha, que não lhe servia de nada em casa. Meu Deus do céu. Aí. Tá aqui o dote, leva, agora o problema é teu. Lida com ele. Tem volta, não. Eu achei tão triste quando ela disse assim, uma hora lá, né? Eu vou embora, gente, sem fazer o exame. Ela disse, não sei, eu acho que eu queria voltar pro convento. Quer dizer que ir voltar pro convento, cara, é um negócio, né? Ela não tinha nada lá e era melhor do que viver a vida que ela vivia. Como é que pode? Quer dizer, ela foi pra lá porque perdeu a mãe, né? Ela não perdeu Sim. a mãe no começo? Perdeu. Aí ela foi para um convento. E aí, voltar pro convento ainda era a melhor saída para a vida dela, de tão ruim que era. Meu Deus. Achei É isso. triste e forte. O. 'Que mais, meu povo?
Eu me lembrei agora de um livro que eu não concluí porque eu achei chatérrimo, certo? Então, não é dica, é não dica, certo? Eu desindico. Que é o Mulheres Apaixonadas do D.H. Lawrence, né? O mesmo que fez a Amante Não. da Lady. Eu amei o amante da Lady Chatterley, amei, mas Mulheres Apaixonadas eu li 18%, assim, à força, esperando melhorar, e depois eu cansei, do afim não. Enfim, mas é curioso, ele é controverso, né, o Lawrence. Mas, enfim, esse romance é a história de duas irmãs que se relacionam com dois caras, né? Mas aí o começo do livro é o diálogo delas duas, e elas falando sobre casamento, e, enfim, elas já são, para a época, o romance é do início do século XX, né? 1900 e um pouquinho. Para a época, elas são mulheres de 26, 25 anos, solteiras. Então, são velhas, né? Para estar solteiras e tal. E elas entram as irmãs conversam assim, não, mas o casamento, você gostaria de casar, você não gostaria de casar? E uma delas diz assim, você não quer ter essa experiência, mesmo como experiência do casamento? Esse não. Aí ela responde, também é escrito um livro escrito por um homem. Não, mas seria viver o fim das experiências, não uma nova experiência. Assim, com o casamento como, né? Já acho revelador o que é um casamento para as mulheres, né? O D.H. Lawrence também faz essa leitura. Não é uma coisa boa, né? Assim, não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos talvez seja realmente, né? Não estar dentro desse formato. Esse formato, pelo menos esse formato tradicional, né? Que as coisas mudaram, melhoraram as coisas, outras não. É isso. Exatamente. Eu gosto muito, quando vocês puderem ler essa peça que eu falei do Ibsen, que eu sempre recomendo, é muito legal. Porque ela dá uma virada no final. Tipo assim, que você fica, puta merda. Como no das A bonecas? Casa de Bonecas. Casa de Casa de Bonecas. bonecas. Casa de Bonecas. É muito legal, porque essa mulher, a mulherzinha, né? Assim, a mulherzinha, burguesinha, o marido trata como se ela fosse uma criancinha, a menininha, minha menininha, minha bebezinha, putichu, e ela passa o dia brincando com os filhos, cuidando das coisas da casa, e aí um dia ela você faz não vou dar muito spoiler, né? Ela ajuda o marido de uma forma essencial, e ela meio que se mete numa encrenca por isso, né? E quando ele descobre que ela o ajudou, ele fica puto com ela, que ela sai do lugar da bebezinha. E aí acontece uma coisa fantástica, assim, ela dá uma... É muito legal. Para ter sido escrito por um homem, eu achei bem legal. E quando tu eu achei Quê? uma boa experiência. Quando falou do livro, eu achei que não tinha sido uma boa experiência. Agora eu já fiquei com vontade de ler. Não, eu adoro esse livro, já li várias vezes, é uma peça bem curtinha. É livro, assim, de 40 minutos você lê, assim, é bem curtinho. E é gostoso de ler. Assim, a construção da história é bem legal. Eu ia dizer para tu botar esse da Andréa na fila aí dos homens para ler no futuro, que eu não li, mas eu gostaria de ler. Eu acho que talvez tivesse uma visão bem interessante, que saiu também pela Antofágico, né? O Amante de Lady Chatterley, eu até comprei. Eu adorei, gente. Eu adorei o Amante de Chato. Fiquei muito Se decepcionada com vocês Mulheres acharem Apaixonadas. pertinente, pode ser, por mim tá ótimo. Mas o Amante de Lady Chato, pode ser, ele não é um livro grosso, eu não sei, eu não classificaria ele como feminista, entende? Mas é interessante, porque a história gira em também um todo uma mulher que comete adultério, né? Ela casa, é uma mulher burguesa também, de posse, mora num castelinho, um castelo com o marido volta da experiência de guerra, se não me engano, e ele volta paraplégico. Então, ele fica totalmente dependente, então o casamento enfim, né? Ele enfim, e é muito complexo, tem uns personagens ele é muito bom em construção de personagem. E aí, enfim, ela se apaixona, se enamora pelo guarda-caça, acho que o nome da pessoa guarda-caça é como se fosse o caseiro, né? O que cuida Uhum.
das terras e dos animais que estão nas terras, que é o guarda-caça. E ela se apaixona por esse guarda-caça. E esse guarda-caças, ironicamente, ou assim, ele não é. Ele tem cultura, ele lê, ele tem background, ele não é um rústico, sabe? Então, o livro foi condenado porque existe uma cena que ele a faz gozar, né? Que para a época, assim, vamos censurar, porque isso é um absurdo. Como ousas, né? E ele a faz gozar, e eles gozam, aí tem o cúmulo do romantismo, eles gozam ao mesmo tempo, né? Tem uma cena que eles gozam ao mesmo tempo, assim, cronometrados. E aí, e isso é muito, e realmente as cenas tem umas cenas bem legais, assim, né? Bem paixão e tal. E lógico, é um drama, tem lá suas. E não tem final infeliz, tá? Não tem final infeliz. Ela não morre. Isso aí é novidade, hein? Isso é uma coisa boa. Ninguém morreu nem foi morto, nem ficou doido? Não, claro que tem os seus preços a pagar, né? Ela paga, tem o preço a pagar, mas não tem um final necessariamente infeliz. Eles perdem. Mas ele escreve muito bem. Ele escreve muito bem. É como o Flaubert. Escreve muito bem, assim, então é muito rico no amante, né? Porque as mulheres apaixonadas eu não curti porque eles são. Tem muito diálogo e é entre aristocratas, né? É a elite. É como se fosse uma Jane Austen, assim, né? Mas mais elitizado e muito fútil. Os diálogos são muito fúteis, sabe? Muito superficiais e dá uma canseira. Eu não curti. O Ítalo leu mais. O Ítalo disse que ia terminar, mas o Ítalo já tinha lido mais de 50%. Continuou achando chato, mas disse que ia concluir. Eu desisti. Não, eu não tenho eu acho que tem muita leitura boa para poder perder tempo com uma leitura que eu não estou gostando. Mas o Amante é maravilhoso. Começa um livro para eu largar, ele não tem que ser chato, ele tem que ser horrível. Aí eu lá. Porque chato. Eu estava lendo Flores Azuis da Carola Saavedra, foi na força do ódio, assim, foi. Assim, foi uma experiência complexa, mas foi, né? E a Carola, hein? Hã? Ei, cara, e a Carola, né, que tu gosta tanto. Ei, só me lembrei de te ver no drama da Capivara hoje, mulher. Oh, meu Deus, chorei junto com a Genu. Ô, mulher, eu nem tô acompanhando essa turma, e parte tanto coração, tô tão complicada aqui. Hoje ele Hoje ele foi devolver a capivara. Oh, meu Deus, é o pobre chorando. Sendo que fizeram um vídeo assim, hoje, muito bem filmado. Mas a capivara não tá com ele não pode ficar com a capivara? Não pode ficar com a capivara. Vale, a última notícia que eu vi é que ele podia ficar com a capivara. Já tiraram de novo a capivara? Foi devolver, o avião foi pegar, ele foi devolver, foi no aviãozinho, no teco-teco devolver a capivara pro meio, né, dela. Oh, meu Deus. Ei, gente, mas vem cá, esse rapaz não estava errado em criar essa capivara, não? Mas ele não ele não tirou ela ele parece que não tirou ela da floresta e não, foi ela que apareceu, aí ele começou a cuidar da capivara. Mas ele não estava usando a capivara para criar conteúdo? Ele ficava mostrando o dia a dia dele, igual o povo mostra assim, eu tenho um cachorro em casa, só que aí o que é que diz a internet, o que é que aconteceu? Ele mora numa casa dessas flutuantes, aí ele foi para onde a capivara estava. Aí não sei até onde o que é verdade e o que não é, né? Mas... Não, quando eu vi, eu não li a matéria, eu só vi assim, a passão, gente, mas pode criar capivara, ele pode ganhar, de certa forma, fazer uma construção de personagem, né, com a capivara e ganhar dinheiro com o cima da capivara, ele pode. Eu fiquei assim em dúvida, eu realmente não conheço a história, mas se vocês estão defendendo... pode tirar a capivara do seu ambiente natural para criar, mas aí parece que ele descobriu a capivara e levou a casa dele para perto da capivara para morar junto com a capivara e depois que começou os vídeos. Até onde eu entendi foi isso, pode ser que eu esteja errada.
Mas por que a capivara? Por causa da Carola Saavedra, né? Aquela Carola Saavedra, mulher. Pois é, que me fez entrar Eu no sei surto. a vida da capivara, mas é porque agora né? É de fato, né? Só Fiquei deu assim, pra porque ver eu a podia estar explorando direitinho mesmo. Podia estar explorando Eu tenho uma a de pelúcia que a bicha. Camila me deu. Tem uma tatuagem. Então, assim, o que resolve minha capivara tá aqui. E eu tenho uma cora também, que às vezes parece uma capivara. Dependendo do estado de humor dela. Oh, meu Mas, Deus. gente, e sobre o Tanso Livre? É isso? Só posso dizer que eu vou continuar lendo. Vou terminar. Vocês viram o filme, o da Alice? Não, o da Madame Bovary com a menina da Alice. Aquela menina do nome esquisito, meu Deus. Não, não vi o filme, não. Eu sei que tem vários, né? Tem mais uns 3 aí, eu sei que tem. É, eu sei que o último, acho que é o da menina. Ai, gente, aquela menina que tem um nome esquisito. Para mim, a grande maioria dos nomes são esquisitos. Minha língua é presa. Peraí, deixa eu ver aqui como é o nome dela. Eu assisti ao de 2014 com a menina que faz a Alice. E a Mia, Alice? Perdeu. Mia Wasikowska. Perdoe. Assim, Falar de filme comigo é difícil, eu só assisto filme de terror, tu sabe. essa, gente, ó, a menina da Alice no País das Maravilhas, que é a do filme da Alice no País das Maravilhas. Sei. Ai, gente. Eu também não ando assistindo muita coisa, não, mas é porque ela fez o. Não que eu goste de Alice no País das Maravilhas, que não gosto, mas. É bem bom Nossa, também esse filme. eu tenho um negócio assim com essas adaptações, para ser muito sincera. Eu acho que Lolita me prejudicou muito. Então, também, assim, Eu não. Eu não sei. Eu fiz uma pós-graduação em tradução, e eu acho que quando eu fiz essa pós-graduação, a gente separa completamente o tipo de mídia, sabe? Que para mim, eu assisto um filme como se fosse um negócio completamente diferente, né? não Porque. consigo, amiga. Não consigo. Eu vou com o livro no peito. Tanto é que Harry Potter foram filmes que eu não assisti. Eu assisti o 1, assisti o 2, o terceiro eu disse, eu me recuso. Eu não vou entrar nisso daqui, eu não quero. O contrário aconteceu com O Senhor dos Anéis, que eu me apaixonei profundamente pela saga e quando eu fui ler os livros eu quis morrer um pouco. Eu tenho essa dificuldade, assim, não consigo. Mas por falar Agora, eu em acho livro... legal, eu tenho isso. Quando eu tô lendo um livro e tem o filme ou a série, eu assisto só pra. Caiu. Não, mas Eu acho que ela disse que assiste só para falar mal. eu entendo, mas a minha memória como é que o povo diz, de pinto. Então, Ficar assim, lembrando dos personagens. Nem que eu não lembrando daquelas pessoas. a minha memória é curtíssima. Então, assim, por exemplo, Persuasão, né? Eu não gostei tanto do livro e eu fui ver o filme e assim, gente, não tem nada a ver com o livro, mas eu adorei o filme, não porque é baseado no livro, mas porque é um filme de um romance água com açúcar desses fofinhos. Pronto. Eu te entendo. Às vezes eu assisto e não sei que o livro existe. André chegou, agora foi lá atrás. Velho. Ei, próximo livro, Gerda, né? Toda de uma vez. Não. Acho que eu olhei, eu não comprei, né? Mas é bem grandinho, né? Não, eu comprei. Ele é igual, a mesma coisa, Né? Eu comprei, mas o meu só vai chegar dia 4, então eu não tenho nem noção das páginas. Mas já fica pré-estabelecido que é pelo menos mais ou menos a metade. Deixa eu pegar aqui o meu, peraí. Eu olhei aqui pelo. Tá. Ei, falar disso, tu viu que o Itamar vai. Para, que aí eu vou falar de outra coisa aleatória. Que ele vai vir para o lançamento do livro? Olha. Sim, dia